Olá, esse é o seu programa Atual Saúde, eu sou Ricardo Zimmer. A gente tem a grata satisfação de ter o Dr. Leandro, o nosso urologista, conversando nesse programa sobre varicocele. Nós vamos a um breve intervalo, na sequência voltamos para conversar com vocês. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Doutora Laira Metzen-Zimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmetria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzen-Zimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar, fone 3025-4740. Acesse www.patão.com.br e fique conectado 24 horas com o Patão Supermercado. Ofertas, receitas, informações, blog, prêmios, dicas, saúde, notícias, lançamentos, promoções, Twitter e muito mais. Acesse www.patão.com.br. Não esqueça, é sem acento. É sem acento. Patão Supermercado, 24 horas com você na internet. Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Olá, voltando então com o seu programa. Dr. Leandro, obrigado novamente por estar aqui conosco. A gente vai conversar, doutor, sobre varicocele. O que é varicocele? Assim, usando uma linguagem bem didática, assim, para o público em casa conseguir entender. A varicocele nada mais é do que uma dilatação das veias que levam o sangue que chega aos testículos de volta para a circulação. Traçando um paralelo aí de comparação, que é bem comum que as pessoas vão conseguir entender, já viram pessoas que têm problema de varize nas pernas. Então, são o quê? São veias dilatadas. Semelhante ao que a gente vê nas pernas, por exemplo, que é o mais comum, só que no funículo espermático, que seria o quê? O conjunto de estruturas que nutrem os testículos. Então seria uma varize, claro, não dá pra gente localizada nos vasos que... para o público entender, as artérias levam o sangue e as veias retornam com o sangue à circulação. Então, o sangue chega pelas artérias aos testículos e as veias que devolvem esse sangue para a circulação, elas estão varicosas, elas estão dilatadas. Seria essa a definição para que as pessoas consigam entender. É uma varize só que dentro da bolsa escrotal, para não falar outra palavra mais vulgar. E de quantos, assim, quem tem isso? Quantas pessoas tem? Como é que funciona essa questão? É uma doença que ela surge na adolescência e pode acometer o homem na sua vida adulta.
entende? Não é uma coisa que você vai identificar em crianças, dificilmente, é uma patologia que tem início na adolescência. Na adolescência. Tem alguma coisa faz isso acontecer? Olha, na verdade, não existe um fator causal, vamos falar assim, é uma doença congênita, tá? Que pessoas têm predisposição, vão apresentar isso, mas não, na verdade não existe nada que ele praticou determinado tipo de atividade ou trabalhou com algum tipo de produto ou fez algum tipo de esporte e desenvolveu. Não é assim que funciona. E existe uma correlação, então, como a semelhança da varicocele com as varizes nas pernas é mais comum a gente ter essa correlação? Não. São Também coisas independentes. Sensacional, interessante, é bom saber. E os sintomas? Quem tem, o que vai sentir? Exatamente. Os sintomas, eles são variáveis, tá? Tem pessoas que chegam no consultório com sintomas, a sintomatologia ela é variável desde assintomático ao paciente com bastante sintoma. Tem pessoas que têm varicocele e não tem sintoma algum. Tem pessoas que têm varicocele e relatam uma dor, não é uma dor incapacitante, nada disso, é uma dor nos testículos que como se fosse uma dorzinha crônica que fica incomodando. Aquela dor surda, né? Que Exatamente. Esse é um tipo. Nos casos mais acentuados, pode ocorrer um comprometimento estético. Você olhando a bolsa escrotal, você percebe que tem formações serpentiformes, assim, que são diferentes, que seriam essas veias dilatadas se expressando através da pele ali do testículo, da bolsa escrotal. E isso pode gerar infertilidade? Talvez assim, o foco maior do nosso bate-papo de hoje seria essa abordagem. A varicocele, ela tem uma correlação com a infertilidade no sexo masculino, tá? Não é uma correlação direta. Todo homem que tem varicocele é infértil. Não é isso que ocorre. Mas em casos de alterações de espermograma, pessoas que têm o espermograma alterado, e se você pesquisar nessa população, em cerca de 30% a 40% você consegue identificar a presença da varicocele. 30% a 40%. Uau. E como é que a gente vai fazer o diagnóstico disso? Ricardo, o diagnóstico ele é clínico, tá? Precisa fazer um exame físico detalhado com um médico urologista, tá? Essa dilatação ela é variável. Entende? Tem gente que tem umas dilatações bastante importantes que a gente consegue visualizar à distância. Tem pessoas que só quando você, no exame físico, estimula algum tipo de manobra que você consegue perceber na palpação. Às vezes, com as manobras, você consegue perceber só na visão. Mas, assim, o exame físico com o médico urologista é fundamental, tá? Além disso, em termos de exames complementares para a confirmação diagnóstica, a ultrassonografia com o recurso do Doppler, o Doppler nada mais é de um recurso que existe no aparelho de ultrassom que você consegue identificar o fluxo sanguíneo nos vasos. E com isso você consegue fazer o diagnóstico. Você vai ver vasos dilatados e que tem refluxo através do Doppler. Isso, ultrassom, então, mais o exame físico. Qual que geralmente é a queixa que você vê a pessoa chegar para ti no consultório? O mais comum é paciente que está lá tentando ter filhos, a esposa já foi consultar com o ginecologista, está tudo bem, e o ginecologista orientou que o marido fizesse uma avaliação com o urologista. Por vezes já chegam até com um espermograma na mão que o próprio ginecologista já solicitou para investigação de infertilidade conjugal. Tá? Mas esse é o paciente mais comum. E a segunda situação que também é frequente é aquele paciente que vem porque está com desconforto, um pouco de dor no testículo, e aí você vai investigar e acaba diagnosticando a varicocele. Interessante. Bom, a gente tem que fazer um breve intervalo. Na sequência a gente volta aqui com o Dr. Leandro, urologista, conversando sobre varicocele.
Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Doutora Laira Metzen-Zimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmetria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzen-Zimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar. Fone 3025-4740. Acesse www.patão.com.br e fique conectado 24 horas com o Patão Supermercado. Ofertas, receitas, informações, blog, prêmios, dicas, saúde, notícias, lançamentos, promoções, Twitter e muito mais. Acesse www.patão.com.br. Não esqueça, é sem acento. É sem acento. Patão Supermercado, 24 horas com você na internet. Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Voltando então com o seu programa Atual Saúde, hoje a gente conversa com o Dr. Leandro, urologista, sobre varicocele. A gente conversava no bloco anterior sobre a varicocele no sentido da maior demanda da procura de tratamento para a varicocele ser por conta da baixa da fertilidade para o homem. O que acontece? Como é que funciona? O mecanismo, então, vamos pensar assim, como explicar o mecanismo, o que essas veias dilatadas, que a gente definiu no primeiro bloco, de como elas vão gerar alteração na produção dos espermatozoides, que seria essa aí a grande questão. Tá? No primeiro bloco a gente também falou que as artérias elas levam o sangue para o testículo e as veias levam de volta para a circulação, né? Então, assim, se você for perceber, o testículo ele já é um órgão que fica fora do nosso organismo, vamos falar assim, um órgão externo, e isso não acontece à toa, tá? Para que ocorra a produção dos espermatozoides de uma maneira ideal, é necessário que os testículos estejam numa temperatura um pouco abaixo da temperatura do nosso organismo. Tá? Um pouco abaixo, cerca de 1,5 a 2 graus Celsius. Por isso que ele fica é um órgão que está para fora, não é à toa, né? A natureza é sábia e isso tem fundamento. Tá? Então, a questão da temperatura é muito importante. Então, voltando ao conceito da artéria e da veia. A artéria vai levar o quê? O sangue que veio bombeado pelo nosso coração e vai nutrir o testículo. É um sangue que chega numa temperatura ideal, temperatura que está vindo de dentro do nosso organismo, e as veias vão trazer de volta. Essas veias dilatadas, elas vão gerar o quê? Uma dificuldade do retorno do sangue para o nosso organismo. Vamos pensar assim, uma congestão.
um engarrafamento de sangue ali na região, vamos pensar dessa forma. Com isso, o mecanismo de regulação de temperatura fica alterado. Esse fluxo de sangue da artéria e da veia é fundamental para que você consiga manter a temperatura do testículo. E só esse fator só isso já é um fator para gerar alteração na produção dos espermatozoides, tá? Fora isso, existe uma outra teoria que também explica a alteração na produção dos espermatozoides. Quando você tem o aporte do sangue, a dificuldade do escoamento, e você vai ter um acúmulo de substâncias que prejudicam a espermatogênese, que seria o quê? A formação dos espermatozoides. Que substâncias seriam essas? Existem estudos que mostram que essa dificuldade do retorno vai gerar um acúmulo de radicais livres de oxigênio. Esses radicais livres, eles têm um efeito, um impacto na produção dos espermatozoides. Pode ocorrer alteração na quantidade total, digamos, dos espermatozoides, ou às vezes na mobilidade. Para que as pessoas entendam, assim, como é que é um espermatozoide? Por analogia, o espermatozoide lembra o girino, que seria aquele filhotinho de sapo, que seria o quê? Uma cabecinha com uma cauda, tá? Para que ocorra a fecundação, esse espermatozoide ele precisa estar com a mobilidade ideal, a sua forma tem que ser correta. Existem defeitos, às vezes tem um espermatozoide que tem duas cabeças, uma cauda, não tem cauda, esses aí não servem para fertilização. O espermatozoide bom é aquele que tem sua forma normal, a cabeça, a cauda e a sua mobilidade, a sua movimentação tem que ser adequada. Então, esse é o espermatozoide sadio, o que pode gerar uma fecundação. O que a gente pode identificar, às vezes, no processo de varicocele, você tem, às vezes, uma quantidade normal, porém, a movimentação está prejudicada. Você tem espermatozoides que estão com movimentos lentos ou parados. Esses espermatozoides que estão parados, eles não vão conseguir vencer todo o trajeto que ele precisa vencer para encontrar o óvulo e gerar a fecundação, tá? O espermatozoide ele tem que nadar, atravessar todo o útero, atravessar a trompa e encontrar o óvulo no caminho. Então, é uma odisseia. Exatamente, tem um trecho um pouco longo a percorrer. Se ele não tem mobilidade, se ele tem algum defeito, ele dificilmente vai conseguir atingir o objetivo que seria a fecundação. Entendo. Essa é a questão, então. E existe cura para isso, já que as pessoas que procuram ou estão com dor ou estão com problema de fertilidade? Sim. O tratamento em si, Ricardo, seria o quê? Você corrigir essas veias dilatadas. Seria promover a ligadura dessas veias dilatadas para que o sangue consiga tomar o seu caminho sem ficar nesse congestionamento, vamos falar dessa forma. Exatamente. Então, a gente tem que identificar o seguinte: tenho varicocele, preciso fazer cirurgia? Não, não é dessa forma, tá? Identificou varicocele, a gente tem que identificar, assim, esse paciente está na vida reprodutiva, já tem família constituída, aonde ele se encaixa? É um adolescente, vamos pensar assim, ele tem a vida toda pela frente ainda. A gente colhe um espermograma. Geralmente, as orientações, inclusive da Sociedade de Urologia, é que você tenha pelo menos 2 exames de espermograma na mão que comprovem alterações para você começar a traçar conduta, tá? Porque o espermograma é um exame que pode sofrer influência de várias variáveis, vamos falar assim, até sendo redundante. Tempo de abstinência, local da coleta, temperatura onde que foi armazenado até o processamento. Então, pelo menos 2 exames na mão para que você comece a balizar aí a direção do seu tratamento. Avalia mesmo a necessidade, então, da intervenção. Exatamente, você tem que avaliar, tá? Porque, como eu falei lá atrás, no outro bloco, existem pacientes que têm varicocele e têm um espermograma normal, tá? Por quê?
nem todo paciente que tem a varicocele, ele tem que fazer tratamento, ele tem automaticamente uma alteração do espermograma. O acompanhamento desse paciente seria interessante. Se identificou uma varicocele num adolescente, o espermograma está normal, se você faz o acompanhamento desse paciente e ele, porventura, vem a começar a desenvolver alguma alteração do espermograma, opa, esse paciente precisa ser tratado. Tá? Aí você pega, vamos para a outra extremidade, um pai de família que já tem sua prole constituída, teve lá uma dorzinha no testículo, procurou atendimento, tem varicocele. Faz um espermograma, tem alteração, olha, tem um pouco de alteração. Ele já tem a família constituída, ele não tem mais a intenção de ter outros filhos. Esse paciente não precisa, ele pode ficar sob observação sem ter que ser submetido a nenhum tipo de tratamento. Tá? É importante ressaltar que assim, a varicocele não é uma doença grave. Isso que tem que ser entendido. É uma doença, uma patologia que, vamos falar assim, benigna. Não vai causar nenhum mal ao organismo. Quase uma variação individual das pessoas. Assim. Exatamente. O tratamento vai ser individualizado. Você vai ter que analisar caso a caso para instituir o tratamento. Tá? E já pegando o gancho, o tratamento em si não tem medicamento, ele é cirúrgico. Entende? E se você vai submeter um paciente a um procedimento cirúrgico, você tem que ter um critério bem selecionado para botar o paciente que realmente vai receber um benefício com aquela abordagem. Tá? Vamos pensar no último exemplo. Um pai de família, 45 anos de idade, e descobriu que tem varicocele. A esposa já está na menopausa, talvez, ele já tem a sua família constituída. Esse paciente precisa fazer uma cirurgia? Uma doença que eu acabei de falar é uma patologia benigna, não impõe nenhum risco ao organismo, porque o espermograma dele está um pouquinho alterado. Qual o benefício que ele vai ter com um tratamento desse? São aqueles achados alterados de exame que a gente não precisa necessariamente... Vai observar, acompanhar, orientar. Sim. Agora, você pega um menino de 18 anos, não tem família ainda, pretende se casar, ter seus filhos, tem varicocele e está com o espermograma alterado. Opa, esse paciente é o paciente que vai... É um bom candidato à cirurgia. É um candidato à cirurgia. É importante ressaltar o seguinte, não existe uma correlação, não é matemático. Tenho varicocele e estou com um distúrbio de mobilidade lá no espermograma. Vou operar e é certeza de que aqueles espermatozoides vão voltar a correr como atletas, vamos falar assim. Não é assim. O recurso da cirurgia é uma tentativa de você corrigir essas veias, né, que estão dilatadas, e com isso espera-se que a formação dos espermatozoides se normalize. Pode ser que ocorra, pode ser que não. Tá? A estatística ela é variada, tá? Mas tem estatísticas que mostram que até 60% dos casos apresentam um ganho na qualidade do espermograma. Mas esse ganho é variável, porque é um exame que tem vários quesitos. Pode às vezes melhorar, digamos assim, na quantidade, mas não melhorou a mobilidade. Tinha muitas formas anormais e passou a ter formas normais, mas não melhorou a quantidade. Então essa melhora é difícil de ser analisada, entende? Porque tem muito viés ali envolvido. Me parece que a gente vai ter demanda então para um próximo programa falar de fertilidade masculina. Acho que nosso tempo está se esgotando. Doutor, qual que seria um recado para deixar para o pessoal em casa? Olha, o recado é casais que estão tentando ter filhos, não estão com dificuldade, não só a mulher precisa fazer uma avaliação, porque o habitual a mulher vai procurar o ginecologista, ver se está tudo bem, se ela pode engravidar, e às vezes o problema não está com ela. O homem também precisa passar por uma avaliação, tá? E a segunda coisa, a gente tem que
uma vez identificado o problema, traçar a conduta individualizada, tá? Não é varicocele é igual cirurgia, não é isso, tá? A gente tem que individualizar, para cada caso vai ter o seu tratamento indicado, de acordo com o contexto. Sensacional. Grato então, doutor, sua participação, grato a vocês por nos dar a sua atenção, grato a Deus então também pela oportunidade e até a próxima.